Bom, mais uma vez, né, que é o pastor Paulo de Araranguá, Santa Catarina. E estou aqui sobre o monte, né, acho que, se não me engano, é chamado de Morro Azul, para buscar Deus e eu vim orar. E para falar sobre algo hoje que nos últimos dias tem acontecido muito. E a Bíblia já desde antes avisava sobre isso, né? Sobre filhos ingratos, né? E fala de outros assuntos também que não são, né, de vários outros assuntos, né, a ver com família, a ver com filhos, a ver com a forma que o homem estaria nos últimos dias. E, e hoje eu vim aqui para falar sobre isso. O texto de 2 Timóteo 2, 3 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Hoje o que a gente mais vê na família são pessoas, né, de forma geral, estou falando família, que de forma geral no mundo, né, de como está o mundo nos últimos dias. As famílias desestruturadas, mesmo onde tem pessoas que servem Deus, os filhos, por essa ilusão, né, de facilidades, tecnologia, de essa coisa oferecida pelo mundo de serem donos do seu próprio nariz, que foi colocado na família ao longo dos séculos por Satanás, né? Satanás levantou várias formas no mundo, começou a colocar a mulher como para se tornar independente do homem, né? Com o feminismo, para tirar do homem a autoridade que Deus deu para ele como cabeça. E tudo isso foi Satanás fazendo, né? E nos últimos tempos ele tem trabalhado no meio familiar, levantando os filhos contra os pais, para serem desobedientes, para se tornarem ingratos, para esquecerem tudo que os pais fizeram por eles até eles chegarem à fase adulta, né? Todo o trabalho que um pai e uma mãe passa. E hoje eu, conhecendo a palavra de Deus, eu já disse isso algumas vezes, se eu pudesse voltar atrás, lá na minha juventude, né, que eu não conhecia Deus ainda, e eu pudesse mudar tudo aquilo que eu fiz a minha mãe e meu pai passar, sono, dor, tristeza, por muitas vezes eu desobedecer, desrespeitar. Eu nunca ofendi pai e mãe, mas naquela rebeldia aquela rebeldia de jovem sem causa, né, aquela rebeldia sem causa, que todo adolescente passa numa certa idade. E meu pai e minha mãe assim sempre me trataram com amor, né? Deram a palmadinha quando necessitou. Minha mãe sempre muito assim demais de conversar, mesmo que ficasse brava, né? Sempre tentando agradar os filhos. O meu pai um pouco mais enérgico, como é a figura de um pai tem que ser. Mas mesmo assim, em relação aos pais mais antigos, ainda ele era mais brando quando tinha que corrigir, né? Hoje eu entendo isso, né? Para mim ele já estava me corrigindo duro, mas hoje quando eu vejo assim, olho o passado, né, a gente que está mais maduro hoje em relação ao que muitos pais faziam, de bater em filhos com um pedaço de pau, com um cabo de vassoura, com um fio que tivesse na mão, jogavam nos filhos. E meus pais, graças a Deus, nunca foram assim. Mesmo sendo daquela cultura mais antiga, eles sempre educaram os filhos com mais amor, mesmo que tivesse que ser duro, mesmo que tivesse que dar umas palmadas, né? Eles tinha um limite neles, mesmo sem conhecer a palavra de Deus. Então isso eu olho para trás hoje e eu vejo como meu pai e minha mãe já eram diferentes, mesmo sem conhecer a palavra de Deus, como hoje eles estão conhecendo, né? E hoje, né, olhando para essa geração, e a gente sendo pai e mãe, vendo as dificuldades que eles passaram, as dificuldades que a gente tem para criar um filho, uma filha hoje na presença de Deus, né, com tudo isso que Satanás oferece aí fora, para levar os filhos para longe dos pais, para levar os filhos para longe de Deus, a gente vê, né, sente com mais dor ainda, porque a gente hoje vê a obediência dos filhos, não só pelo lado de obediência aos pais, mas pelo lado de salvação também, né? Cumprimento de mandamentos bíblicos, como honrar pai e mãe,
né? Então hoje são mandamentos, é um mandamento bíblico, né? Até um mandamento com promessa, que a Bíblia diz também é o primeiro mandamento com promessa que Deus prolongaria até os dias na terra de um filho ou de uma filha que obedece, né, respeita, honra pai e mãe, né? Que honrar pai e mãe engloba tudo, né? Todas essas áreas, né? No relacionamento de pai, mãe e filho, né? E filha. Só que Deus tem me feito ver que esse relacionamento, assim como os pais se entristecem quando vê os filhos nessa situação, né, de esquecer tudo que o pai e a mãe passaram para chegar ali, Deus da mesma forma sente isso conosco, porque nós também, né, quantas vezes Deus nos teve misericórdia, quantos livramentos Deus nos deu ao longo da nossa vida, até que a gente chegasse na casa dele, até que a gente chegasse na presença dele, até que a gente fosse resgatado, né, no encontro sobrenatural com Jesus, como aconteceu com o apóstolo Paulo no caminho para Damasco, em Atos 9. Então a gente olha para trás hoje e vê tudo aquilo que Deus fez para nos resgatar. E mesmo assim, depois que a gente tem esse encontro, por muitas vezes a gente esquece, né, aquilo que Deus já fez na nossa vida, né? Murmura, reclama, como se não tivesse um pai que cuidasse de tudo, como se o pai nunca tivesse estado ali, como se Deus nunca estivesse olhando para nós. Muitas vezes a gente esquece o que Deus já fez por nós, né? Porque a gente fica olhando para os problemas, fica olhando para a situação que está ao nosso redor, fica olhando para aquilo que Satanás fica apontando, fica olhando para o nosso passado e esquece de onde é que Deus nos tirou. E acaba que a gente se torna também filhos ingratos com Deus. E se a gente como pai fica com o coração dolorido, né, quando vem ingratidão por parte dos filhos, como é que fica o coração de Deus que deu o próprio Filho por nós, para que a gente tivesse uma chance de salvação? Se o nosso coração fica dolorido, e Deus que é amor, e Deus que não peca, e Deus que tem um amor incondicional, ao ponto de dar o seu próprio Filho por nós, quando Ele vê nós rejeitando, quando Ele vê nós esquecendo tudo que Ele fez por nós, como fica o coração de Deus, vendo um filho indo para longe da presença dele, murmurando, reclamando, esquecendo todos os cuidados que ele teve com a gente, porque o pai e a mãe, por mais que cuidem da gente, eles não podem fazer o que Deus faz, né? Não podem nos livrar dos perigos lá na rua, dos ataques, das ciladas de Satanás ao nosso derredor o tempo todo. Só quem pode fazer isso é Deus. Um pai e a mãe que conhecem a palavra de Deus ainda pode orar, pode interceder, mas mesmo assim um pai e a mãe que conhecem Deus, eles não podem fazer o que só Deus pode fazer pelos nossos filhos, o que só Deus pode fazer por nós, o que só Deus já fez por nós. Então hoje, essa semana, Deus tem me feito entender muito, assim, me colocar como pai, mas ao mesmo tempo entender como Deus olha para nós quando a gente é ingrato, quando a gente esquece o que Deus já fez, quando a gente começa a murmurar, quando a gente esquece de agradecer por tudo aquilo que a gente passou e Ele estava conosco, nos deu força para continuar caminhando, nos livrou de doenças, nos livrou de acidentes, nos tirou das ciladas que Satanás tinha armado no nosso caminho, que era para ter morrido. Quantos que vão ouvir esse vídeo, esse áudio aqui, e vão lembrar de coisas que já passaram e Deus livrou, mas esquecer de ser gratos a Deus. Muitas vezes eu vou agradecer só na hora e depois voltar para aquela vida cotidiana, longe de Deus de novo, e sem dar atenção a Deus, sem tirar um dia assim para estar buscando Deus, agradecendo Ele, né, quando acorda, quando deita, porque um filho de Deus, assim, é o mesmo relacionamento entre pai e filho. Se eu sou filho de Deus, se você é filho ou filha de Deus, é o mesmo relacionamento de pai e mãe. A mesma saudade que a gente tem no pai e da mãe, de ver como é que tá, de saber como é que tá. Um filho que se tornou filho de Deus, que encontrou o pai, ele tem essa necessidade de estar conversando com o pai, de saber como é que tá, de falar com Deus, de contar, de se abrir. Porque só Deus pode resolver nossas situações. Então, mas se a gente recorre a Ele na hora do aperto, a gente também tem que ser grato a Deus quando Ele nos livra das dificuldades que a gente passa. Então é isso, irmãos. Se a gente fica sentido com aquilo que os filhos muitas vezes são ingratos com nós, a gente também tem que se colocar no lugar de Deus e ver como nós tratamos um pai tão amoroso, que deu o seu único filho por nós. E muitas vezes a gente esquece de agradecer, se torna ingratos também, desobedientes, esquecendo o que Deus já fez por nós.
Então é isso, para a gente venha refletir mais na nossa vida, como é que a gente está com Deus. Como é que está a nossa gratidão àquele que deu o seu único filho por nós. Se a gente está murmurando, se a gente está agradecendo, porque a gente estava indo para o inferno e Deus, na sua misericórdia, nos alcançou, nos livrou do inferno. Reflita nisso, irmão. Fiquem todos na paz, em nome de Senhor Jesus. Amém?